Primeiro, uma pergunta. Já parou para pensar do porquê gostamos tanto de histórias? No oeste da África, por exemplo, o povo Ashanti conta a lenda de Kwaku Anansi, e que, segundo a lenda, era uma aranha que percorria o mundo através dos fios de sua teia. Até que certo dia, Anansi decidiu lançar suas teias ao céu para pegar o baú de histórias guardadas pelo deus Niame, e assim distribuí-las entre os povos da terra. No entanto, Niame, o deus dos céus, intrigado com a audácia da pequena aranha, se propôs a ouvir o que ela tinha a dizer. E é então que Anansi perguntou o que teria que fazer para conseguir o baú de histórias. Niame, rindo do que acabou de ouvir, propôs a Anansi uma tarefa que saberia que a pequena aranha não conseguiria completar: capturar 4 das criaturas mais perigosas e assustadoras do mundo e trazê-las até ele. E Anansi aceitou o desafio, e através da sua sabedoria e sagacidade, a aranha conseguiu completar a missão que a ela foi dada. E é então que Niame, o deus dos céus, não teve outra opção a não ser dar o seu baú de histórias a Anansi, se tornando desde então a detentora dessas histórias, que ficaram conhecidas ao redor do mundo como Histórias da Aranha. E por falar em histórias e aranha, isso me lembra um outro personagem. Nos anos 60, os quadrinhos eram muito populares entre os adolescentes daquela época, e chegava a ser irônico pensar que não existiam heróis jovens que representassem esses leitores. Foi então que surgiram os ajudantes dos heróis, que ficaram conhecidos como sidekicks, como uma forma de representar esses jovens. Porém, o problema é que ainda assim isso não era o suficiente, porque os jovens ainda continuavam coadjuvantes nas histórias desses mesmos heróis. Ou seja, ainda faltava aquela imagem que os representasse, não só como um ajudante, mas como um protagonista da sua própria história. E é aí que surge o Homem-Aranha, abordando histórias e dilemas às quais os jovens daquela época pudessem se identificar. Questões como amadurecimento, responsabilidade sempre foram recorrentes nas histórias do herói. Então não é à toa que vários jovens, inclusive eu, se sentiam representados nessa figura que balançava entre os prédios da cidade. No entanto, com o tempo eu fui vendo o rosto por trás da máscara do meu personagem favorito mudar ao longo dos anos no cinema. Porém, a identidade ainda era a mesma. Sempre que o Homem-Aranha tirava a máscara, era Peter Parker que estava ali. Foi então que em 2019 chegou a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, trazendo uma das melhores, se não a melhor adaptação do herói que eu já vi nos cinemas. E aqui acompanhamos a história de Miles Morales, um jovem morador do Brooklyn em Nova York, até que certo dia ele é picado por uma aranha radioativa e, bem, o resto da história você já conhece. E o Miles já era um personagem que existia nos quadrinhos desde 2011. Na revista em quadrinho intitulada A Morte do Homem-Aranha, foi onde o Miles surgiu como um sucessor do Peter Parker. E também foi o jeito que a Marvel encontrou de renovar o personagem para uma nova geração de leitores. O que na época foi um passo importante na questão da representatividade do herói, fazendo com que milhões de pessoas pudessem se ver não só representadas no Homem-Aranha, mas como também na pessoa por detrás da máscara. Porém, apesar da proposta interessante, ainda assim isso não era o suficiente para fazer o personagem permanecer na memória do público. E é no filme de 2019 que o personagem conseguiu definitivamente se estabelecer na cultura pop, conquistando vários fãs ao redor do mundo. Pois não só a história, como todo o visual e a estética do filme é muito interessante. Começando pela animação, que usa uma mistura da animação 2D e animação 3D, criando uma identidade visual que se assemelha muito com os traços dos quadrinhos, como também a direção utiliza de elementos da personalidade do Miles na própria linguagem do filme, como o gosto pelo hip hop e o grafite, traços esses que há um tempo atrás poderiam ser resumidos a estereótipos marginalizados, agora dão origem a uma nova versão do herói. Porém, mesmo o Miles conseguindo se estabelecer na cultura pop depois do sucesso de Aranhaverso de 2019, ainda existia uma certa resistência por parte de alguns fãs em aceitar o Miles como o sucessor do título de Homem-Aranha. E é aí que entramos em Homem-Aranha através do Aranhaverso, o segundo filme dessa trilogia. E a trama desse novo filme dialoga muito com essa ideia. Porque enquanto no primeiro filme acompanhamos a jornada de Miles entendendo o que faz um Homem-Aranha se tornar um Homem-Aranha de fato e as responsabilidades que isso traz, no segundo filme traz justamente o outro lado dessa discussão. E aqui somos apresentados ao Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, que é responsável por monitorar e impedir que ocorram anomalias em eventos canônicos desse universo do
Homem-Aranha. E para isso ele reúne várias versões desse personagem para ajudá-lo nessa tarefa. O grande conflito dessa história é que em determinado momento o Miles descobre que não pode interferir em eventos específicos na jornada do Homem-Aranha, porque isso poderia causar toda a destruição do multiverso. E é muito interessante como existem várias camadas de interpretação sobre esse arco, pois apesar do Miles já demonstrar ter autonomia e discernimento para discordar das visões de mundo daqueles que o cercam, ainda assim, raramente ele tem poder de escolha sobre a sua própria história. E eu adoro a forma como o filme aborda isso de maneira realista. Ele está sempre refém das imposições de poder que partem tanto da família, quanto dessa tal instituição Homem-Aranha, que aqui opera como um catalisador das vontades daqueles que acham que determinam tudo o que pode ou não acontecer na vida desse personagem. Sejam os pais, que sempre impõem uma ideia de passado que merece ser valorizado, como se as suas escolhas tivessem sempre que passar por um filtro de aprovação. Seja a mitologia do manto do personagem que ele carrega, o Miles sempre parece ter que lutar com todas as formas de representação daqueles que vieram antes dele, e assim não se deixar definir por elas. E a partir do momento que o Miles começa a questionar todas essas imposições de poder, automaticamente ela se volta contra ele, o perseguindo como um passado que a todo custo não aceita a ideia de que está sendo ultrapassado. E o Miguel O'Hara acaba sendo a representação daquele fã, que até pouco tempo era o foco majoritário dessa indústria na construção de narrativas desses personagens, e que agora surge como essa força coercitiva, impedindo que qualquer coisa fuja do dito cânone do personagem que ele diz tanto amar. Na verdade, esse subtexto acaba ficando até mais forte em determinados momentos da história, em que o personagem verbaliza o seu desprezo em relação ao Miles, como uma anomalia no universo do Homem-Aranha que consequentemente acabou impedindo que outro Peter Parker fosse o protagonista dessa história. O Miles aqui surge justamente como indagador desse pensamento. E numa época onde a nostalgia e a cobrança excessiva em replicar o passado vem se tornando um movimento cada vez mais forte no cinema, de personagens que acabam se vendo presos em histórias repetidas apenas para agradar os fãs, que se incomodam com as diferenças das novas abordagens desses heróis, ver alguém como o Miles questionando isso de forma quase que metalinguística e querendo algo de novo para sua história, traz um alívio para esse gênero que a cada ano que passa se torna cada vez mais formulaico e enlatado. Dito isso, me agrada muito ver um personagem como o Miles quebrar essas barreiras e questionar a forma como sempre contamos essas histórias e o porquê contamos. E quem sabe assim, outras pessoas também possam ser inspiradas pelas novas histórias da Aranha. Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless.